Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos à Casa da Paz. Sejam encarnados ou desencarnados, estamos todos nós juntos para mais uma noite de aprendizado e de estudo. É muito bom estarmos juntos. Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver. Hoje o estudo é da nossa irmã Gianete Nunes. Ela vai falar sobre o tema Pedi e obtereis, que é do Evangelho segundo o Espiritismo.
Para a leitura de ambientação, eu escolhi a página número 66 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página é intitulada Como Pedes. E Jesus fala: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Isso está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. E Emmanuel fala para a gente: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Ou a reflexão para todos nós, né? Vamos então elevar os nossos melhores pensamentos, os nossos sentimentos até o nosso Mestre querido. Jesus, Mestre querido, mais uma noite juntos e por isso eternamente gratos, Senhor, por Tu se aproximar de cada um de nós, através de trabalhadores amigos da nossa casa, através dos nossos anjos guardiões e mentores. Que a Tua luz e a Tua paz possa nos envolver, possa nos amparar diante dessa jornada que abraçamos, Senhor, por seguir ao Teu lado, de perto, apesar das intempéries, apesar das dificuldades, apesar das tribulações que nós temos que, com essas oportunidades, desenvolvermos, Senhor, o autoconhecimento e o autoamor. Que a Tua paz, Mestre querido, possa nos amparar e nos envolver. Te pedimos, Senhor, que possa envolver a nossa irmã Jeanette, para que a Sua palavra tenha uma feliz aceitação em nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo com a nossa irmã Jeanette Nunes Costa. Uma boa noite de estudo para todos nós. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa da Paz, agora de uma forma virtual, devido ao atendimento que fazemos à solicitação do Ministério da Saúde referente ao Covid-19, mas que com muita felicidade estamos aqui todos reunidos de uma forma virtual, com essas bênçãos da tecnologia, onde nós podemos estar longe fisicamente, mas próximos virtualmente, próximos em nossos pensamentos e em nosso coração, e em nome de Jesus. Que o nosso Mestre Nazareno possa estar no lar de cada um de nós nesse momento, nos envolvendo com suas bênçãos de paz e nos trazendo o entendimento necessário para que nós possamos compreender as reflexões da noite de hoje.
Então, com muita satisfação recebemos esse tema de Pedi e obtereis, que é um tema que muito abrangente referente ao que nós atualmente fazemos, que fazemos desde que nos entendemos por seres humanos, que são rogativas, né? Então, o objetivo desse estudo é que nos traga uma reflexão melhor daquilo que nós fazemos. Esse estudo foi pautado nas obras básicas do Evangelho do Livro dos Espíritos e em algumas obras subsidiárias, como Boa Nova, de Humberto de Campos, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, e Fonte Viva e Pão Nosso, do nosso irmão Emmanuel, né? E o esclarecimento que objetivamos trazer para todos nós é o que é necessário para entendermos a palavra de Jesus no Pedi e obtereis, que é concernente às nossas rogativas. É para que nós possamos compreender e fazermos uma análise daquilo que nós pedimos, de como nós pedimos e de como as nossas súplicas poderão ser atendidas pela espiritualidade maior. E nesse tema, nessas reflexões da noite de hoje, o Pedi e obtereis está ligado a uma parábola belíssima que Jesus nos conta, como todas as outras, a parábola da videira, que está no Evangelho de João, no capítulo 15, é uma história cheia de ensinamentos contada pelo nosso mestre Nazareno, a qual eu vou compilar um pouco para que nós possamos compreender um pouco melhor, né? E nessa parábola, Jesus nos conta que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os galhos, nós somos os ramos ou varas, como em alguns evangelhos colocam. E que todo ramo que está na videira produz frutos, e aqueles que produzem frutos, o Pai poda. E todos aqueles ramos que nada produzem, o Pai corta e lança fora. E aí, nós paramos para analisar o porquê que Jesus nos fala dessa forma. Porque nós, naquela época, éramos muito limitados intelectualmente também, no sentido de que nós tínhamos dificuldades ainda de compreender muitas das coisas que não eram concretas. Então, Jesus fazia essas parábolas para que nós conseguíssemos acompanhar o seu raciocínio e termos aquele ensinamento necessário para que ele conseguisse implantar o reino de Deus na Terra, que era o objetivo do Mestre. E ele dizia que o Pai podava os galhos que davam frutos porque queria que os galhos produzissem mais. E assim, nós conseguimos compreender que até mesmo nos nossos jardins nós fazemos isso. Depois que tem a florada, depois que tem os frutos, que nós colhemos os frutos, nós simplesmente precisamos podar aqueles galhos que deram frutos, para que na próxima estação eles produzam mais. E assim o Pai faz conosco também. Todas as vezes que nós produzimos frutos, Ele nos poda para que nós produzamos mais. E Jesus nessa parábola também dizia: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar frutos se não permanecer na videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Então, quando Jesus coloca dessa forma, hoje nós paramos para pensar, poxa, mas é óbvio que se um galho não está no tronco que leva até ele os nutrientes para que ele produza as folhas, produza os frutos, ele não vai produzir nada, porque ele vai secar, está fora do tronco principal.
E assim, Jesus quis passar para nós que se nós não estivermos de acordo com Ele, de acordo com as suas palavras, com os seus ensinamentos, ou seja, se nós não estivermos nele, nós não vamos produzir frutos. Mas ao contrário, se nós permanecermos nele e nas suas palavras, nós produziremos muitos frutos. E ele diz mais: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. E assim, nós entendemos que nessa parábola, ele nos coloca que ele é a videira verdadeira, assim como ele diz que ele é a verdade e a vida. Então ele é a videira que concede para nós os galhos, os ramos, os substratos, né, que nós podemos entender como os ensinamentos das leis divinas. Ele concede para nós esses substratos necessários para que nós produzamos frutos. E esses frutos nós podemos entender como sendo as nossas virtudes. E ele como videira verdadeira. E nós, como os galhos, dependemos do agricultor, dependemos do lavrador, que é Deus, o nosso Pai. Nós dependemos totalmente do cuidado dele, que nos rega com muito amor, com muita sabedoria e nos poda depois que nós produzimos frutos. Essa poda que Deus nos faz, nós podemos entender como sendo as nossas provas, né? Para que nós, a cada vez, consigamos produzir mais e mais frutos, mais e mais virtudes. E aí, quando ele nos fala, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Dentro dessa frase de Jesus, ele nos promete atender aos nossos pedidos com a condição de que nós estejamos nele e as palavras dele estejam em nós. Essa é a condição para que ele atenda às nossas rogativas. E mesmo assim, nosso olhar se fixa muito mais na última parte dessa frase, que Jesus diz que o que nós pedirmos nos será concedido. Nós nos fixamos nisso pelo simples fato de querermos que sejam atendidos todos os nossos desejos. E assim temos feito dessa frase de Jesus uma bengala emocional que nós lançamos mão sempre que desejamos ardentemente algo, seja sair de uma situação que achamos ruim até a obtenção de bens materiais, porque nós vemos aí uma facilidade de obter uma dádiva dos céus. Tamanha nossa ignorância ainda. Olha, depois de mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, nós ainda temos a ignorância de achar que nós podemos barganhar com Deus, que nós podemos obter esses favores de qualquer jeito, forçar Deus nos dar esses favores, porque Jesus nos prometeu, né? E assim, ao longo da nossa vida, nós sempre estamos a suplicar ao alto que atenda às nossas rogativas. E muitas das vezes nós estamos determinando a forma como queremos que Deus faça, esquecendo-nos que nos cabe fazer um movimento de busca daquilo que nós desejamos, conforme nos impulsiona a lei do progresso, né? Então, quando nós determinamos a forma como queremos que Deus haja na nossa vida, nós nos esquecemos simplesmente de que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e de que sempre vai nos conceder
aquilo que é melhor para nós, né? E então a doutrina, ao longo do tempo, ela vem nos esclarecendo e retirando aquele véu da ignorância dos nossos olhos, nos fazendo compreender que as leis de Deus são imutáveis. Nos colocou para nós, Jesus, trazendo para nós o Consolador prometido por Ele, Ele nos trouxe através de Kardec toda essa compreensão, né? Das suas leis, no caso das leis do Pai, né? Da implantação do Reino de Deus, através de Kardec, através de tantos outros irmãos que nem caberiam aqui a foto deles, tantos anônimos também, que fazem com que nós consigamos sair da nossa escuridão, da nossa ignorância, né? Então hoje, através de tudo isso que Jesus nos deixou, de todo esse legado, nós já conseguimos, muitos de nós, né? Já conseguimos compreender a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. Já conseguimos entender que nós não podemos culpar os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e nem sequer podemos mais culpar a Deus. Eu estou assim porque Deus quer. Não, nós não podemos mais culpar a divindade sobre as dores que nos advêm, porque depois de tudo isso que Jesus nos deixou, nós já conseguimos entender que exatamente tudo aquilo que nos acontece é através da nossa permissão, é porque nós ou permitimos, ou nós fizemos por merecer aquilo através das nossas próprias atitudes. Então, graças a essa codificação de Kardec, que esse nosso irmão tão abençoado, que esmiuça para nós os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que não existe injustiça. E ao analisar as nossas atitudes e sofrimentos atuais, ao olhar para o nosso passado, aqui mesmo nessa encarnação, quando nós não enxergamos o motivo do nosso sofrimento, pelo qual nós estamos passando agora, podemos, obviamente, compreender que a causa desse sofrimento se encontra em encarnação anterior, porque a vida é uma só, mas as encarnações são várias. Porque, por exemplo, se hoje nós temos dores que nós olhamos para trás do nosso passado aqui nessa existência, e não conseguimos enxergar nenhuma atitude nossa que tenha provocado aquilo, e se sabemos que Deus é toda justiça, amor e caridade, nós vamos olhar mais, um passado mais pretérito, para poder entender que aquilo que nós plantamos, as sementes ruins que nós plantamos, hoje colhemos os espinhos, né? Então, nós conseguimos ver que muitas vezes também nós não vamos conseguir sanar em apenas uma encarnação todas as nossas dívidas devido ao tamanho dos erros que nós cometemos. Cometemos antes e continuamos cometendo agora. Então, cada encarnação que nós entramos, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos resgatar algumas coisas, mas cabe sempre, somente a nós, as escolhas que nós fazemos, daquilo que nós vamos ter na nossa bagagem de retorno para casa, espiritual. Se nós vamos ter mais erros ou mais acertos. Se nós vamos levar essa bagagem mais cheia de erros ou mais leve, mais vazia, porque nós conseguimos sanar a maioria deles. Cabe a nós unicamente essas escolhas. E muitas das vezes, quando nós ainda nos recusamos a compreender essas coisas, nós rogamos a providência divina que nos afaste as provações. E Deus sabiamente não nos atende, porque é para o nosso próprio bem,
porque nós não teríamos mérito se não passássemos por tal ou tal prova, por mais dolorida que ela seja, né? E mesmo porque a maioria de nós ignora que nós imploramos por essa prova na espiritualidade antes de nós nascermos, e que por misericórdia de Deus, por misericórdia da espiritualidade dos nossos mentores, nós recebemos muito, muito e muito menos do que aquilo que nós pedimos. E muitas das vezes nós reclamamos, nós pedimos a Deus que afaste de nós aquela prova, porque nós esquecemos que a vontade de Deus pode até doer, mas ela não deixa de ser perfeita, né? Então, como nós temos a misericórdia de Deus a nosso favor, nós precisamos compreender que o que dói muitas vezes nos salva. Aquele remédio que é amargo, muitas das vezes é o que é melhor para nós, né? Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 663, os Espíritos respondendo a Kardec, né? Eles dizem que há provas que nós precisamos suportar até o fim, né? Que não vai ter modificação daquela prova, mas que Deus sempre vai levar em consideração a nossa resignação. Portanto, não adianta nós suplicarmos que Deus afaste de nós aquelas provas, que Deus nos dê, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas os Espíritos ainda continuam nos esclarecendo, dizendo: ajuda-te e o céu te ajudará. Nos convocando dessa forma a rever as nossas atitudes, a modificar os nossos pensamentos e assim nós termos também a humildade de aceitar os desígnios divinos a nosso respeito, trabalhando em nosso favor, né? Dessa forma nós vamos acionando na nossa vida a lei do progresso, lembrando mais uma vez que nós escolhemos ou nós aceitamos as provas pelas quais nós passamos, com raríssimas exceções daqueles dos nossos irmãos que não conseguiam compreender e tiveram que nascer assim mesmo, né? No entanto, os Espíritos dizem que os pedidos que são justos, eles são atendidos com muita maior frequência do que nós imaginamos. Por que nós não conseguimos perceber isso? Porque nós esperamos que Deus atenda às nossas rogativas da maneira que nós queremos. Então não conseguimos perceber que Deus age por meios tão naturais que muitas das vezes nós, na nossa cegueira, nós atribuímos ao acaso todo aquele benefício que nos chega. Porque nós não conseguimos ainda, através dessa nossa cegueira, observar o amor e a resposta do Pai, né? E aí, obviamente, quando nós falamos em solicitações ao alto, nós estamos falando também em prece, em oração. E orar significa falar. Por isso é que, geralmente, quando nós vamos falar com Deus, nós entramos em prece, nós fazemos uma oração. E de acordo com o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele diz que: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará publicamente. Então, quando Jesus disse isso para nós, e Mateus escreveu isso para que hoje, na posteridade, nós
nós viéssemos entender, quando Jesus falou sobre essa forma de orar, obviamente ele não queria falar de um espaço físico, ele não queria falar de um lugar físico mesmo, né? Mesmo porque aquelas pessoas que o seguiam, que escutavam as suas pregações, eram muito pobres, muitas delas nem casa tinham. E aquelas que tinham casa, era apenas um cômodo onde eles poderiam se acomodar ali com a família, onde era tudo junto ali. Quarto, cozinha, sala de estar, não havia separações como hoje há. Então, obviamente, Jesus não quis falar nesse sentido, né? E sendo assim, ele queria dizer que nós entrássemos no íntimo do nosso coração, fechássemos a porta dos nossos ouvidos a qualquer coisa externa, a qualquer informação, qualquer barulho, qualquer sonoridade externa que nos desequilibrasse. E que nós falássemos com o nosso Pai, quando nós fechamos as portas dos nossos ouvidos aos barulhos externos, nós conseguíssemos assim nos concentrar e nos conectar diretamente com o nosso Pai que está nos céus, para orar, para conversar, para falar com Ele acerca do que vem nos sucedendo. E que o Pai que está em nosso coração e que consegue enxergar dentro de nós, vai ver e vai nos responder as nossas súplicas, porque serão justas, né? E nos recompensará com paz. Por isso que ele fala que nos recompensará publicamente. Porque a paz que Ele nos concederá para nós, através da nossa oração, vai refletir publicamente, vai refletir em volta de nós, vai refletir nos nossos companheiros de jornada, nossos familiares, nossos amigos de trabalho, vai refletir em tudo que nós fizermos, porque quando nós temos a paz no nosso coração, a paz é nossa, ninguém tira. Nós é que deixamos ela ir embora, né? Entretanto, nós precisamos compreender que as nossas atitudes também são um pedido, e um pedido não verbalizado, mas que geram sentimentos, que geram desejos e pensamentos, que muitas das vezes atraem para nós coisas boas ou ruins. Como, por exemplo, essa hiena que vivia reclamando: ó céus, ó vida, ó azar. O que vocês acham que vai atrair uma pessoa que faz isso? O que nós achamos de pessoas que têm tanta raiva dentro delas, tantos sentimentos assim de fúria, que passa para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para as pessoas que estão à sua volta? O que a gente atrai para nós quando nós nos conectamos ao universo? O que nós atraímos para nós quando nós fazemos um favor, quando nós fazemos uma bondade, uma gentileza ao nosso próximo? Sendo assim, nós conseguimos analisar que os nossos desejos bons e os nossos pensamentos bons vão atrair para nós a atenção dos amigos espirituais que vão nos fortalecer na nossa caminhada. Atrairá, inclusive, irmãos encarnados de boa índole que poderão colaborar muito conosco. Mas o contrário também se dá. Quando a gente alimenta maus sentimentos, maus pensamentos, a gente consegue atrair para nós aqueles dos nossos irmãos espirituais que ainda estão na mesma faixa vibratória. Atraímos para nós
essas forças contrárias ao bem que dificultam a nossa jornada. E muitas vezes também atraímos para nós aqueles irmãos encarnados que também vibram nessa sintonia e que dificultam tanto a nossa caminhada que muitas das vezes complica a nossa encarnação, complica a nossa trajetória encarnatória, trazendo muitas mais complicações, botando naquela mala que nós falamos, mais débitos para a gente sanar da próxima vez. Então, a gente precisa entender o que nós fazemos em torno de nós quando pensamos dessas formas, da forma A ou da forma B. Eu penso bem, eu penso mal. Como é a minha atitude? É uma avaliação que nós precisamos fazer sempre, sempre e sempre. Não podemos deixar jamais de fazer essa avaliação conosco mesmo. Não precisamos parar o que estamos fazendo. Nós só precisamos ter olhos de ver. Nós só precisamos prestar atenção aos nossos pensamentos que vão gerar as nossas atitudes, certo? Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, o ato de orar faz parte da lei de adoração, que está diretamente ligada à lei do progresso, né? Da qual nós citamos anteriormente. Ou seja, nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçando, trabalhando física e moralmente dentro das provas que nós temos que passar e entendendo que jamais nos falta recursos do alto para continuarmos a jornada da nossa vida. E assim nós acabamos por trabalhar em favor da nossa própria evolução espiritual, da nossa própria evolução moral, da nossa própria evolução material também. E tornando a bater na mesma tecla que tudo aquilo que nós fazemos reflete ao nosso entorno, trazendo para aqueles que nos assistem, que estão na caminhada junto conosco, os nossos exemplos, bons ou maus, tá? E aí, como muitos de nós ainda somos ignorantes, nós nos rebelamos contra as leis imutáveis do nosso Pai Celestial, que nós trazemos assim, com essa ignorância, com essa rebeldia, muitas dificuldades para a nossa caminhada, muitas dificuldades para o nosso dia a dia, inclusive, né? Então, muitos desistem de orar porque não conseguem entender os desígnios de Deus a nosso respeito, não conseguem entender que a providência divina nos diz não conseguem entender. Por que me falou não? Caramba, eu sou espírita há tanto tempo. Por que não consigo fazer isso ou fazer aquilo, né? E aí acabam por deixar de lado a oração que nos conecta com o Pai, né? Acham desnecessário pedir qualquer coisa a Deus porque creem que orar não vai fazer nenhuma diferença, não vai fazer nenhum sentido, porque eles colocam nisso uma fatalidade, porque dizem que já que Deus sabe o que eu estou passando, para que eu vou pedir? E outra coisa, se tudo é feito conforme a vontade dele, já está tudo predeterminado, ele que faça a vontade dele, então eu não vou me mexer para isso, né? Essa é a nossa ignorância ainda, o de muitos de nós. Ainda pensamos dessa forma. E não raro, pasmem vocês, muitos de nós espíritas, né? Então, sobre isso, Kardec vem nos esclarecer no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a eficácia da prece, né? Ele vem nos esclarecer e desmistificar essa questão de fatalidade. Então,
nesse item diz que há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer e a atividade para ficar inerte. Então a gente para pensar que se Deus nos deu a razão, nos deu a inteligência, nos deu a vontade e nos deu o trabalho, obviamente, não é para nós ficarmos parados, não é para nós ficarmos estagnados diante da vida, esperando que a situação que ora achamos ruim se resolva como num passe de mágica, esperando que Deus movimente o seu controle remoto para nos movimentar como se nós fôssemos um robô, como se nós fôssemos um autônomo, né? E aí, dentro dessa perspectiva, nós vemos que quando nós vamos contra as leis divinas, nós ficamos empacados diante da vida, remoendo os nossos dissabores. Por que a gente remoe esses dissabores? Porque se a gente fica empacado ali, a gente não aprende nada. A gente não consegue ter perspectiva diferente a algum problema que a gente tenha para resolver. A gente não evolui de forma alguma. E mediante essas observações que nós fazemos, mediante essas observações também que Kardec traz para nós conseguimos compreender que se não há fatalidade, se não há destino traçado, o Pai nos concede o nosso livre-arbítrio para utilizarmos da maneira como desejamos, mas com o objetivo de que nós aprendamos a nos responsabilizar por nossas escolhas, uma vez que, eu já falei várias vezes, vou tornar a repetir porque isso é muito importante. Exatamente todas as nossas escolhas, as nossas atitudes refletem diretamente em torno de nós, trazendo consequências agradáveis ou desagradáveis. E muitas das vezes, quando desagradáveis, nós vamos atingir, ofender, magoar aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas pessoas que mais nos amam também. Olha a consequência das nossas escolhas. Quando nós fazemos escolhas boas, nós também atingimos essas pessoas, né? E aí Kardec continua a nos esclarecer, dizendo que Deus pode até atender às nossas rogativas sem modificar as leis universais, mas os nossos pedidos estão subordinados sempre à sua vontade, porque tudo ele vai analisar antes de nos conceder, assim como nós fazemos com os nossos filhos, ou com os nossos sobrinhos, ou com alguma daquelas crianças ou menores de idade que estão sendo tutelados por nós, né? E como os espíritos nos disseram que há aquelas provas que devem ser suportadas até o fim, porque essas fazem parte da nossa purificação, eles também nos dizem que as nossas preces, quando justas, são atendidas. Aí a gente para pensar, como é que a minha prece pode ser justa? Como é que eu faço isso? Vamos ver isso mais à frente, porque se as nossas preces, quando atendidas, são justas, sendo assim, vai caber a nós entender como necessitamos nos movimentar de forma a sair da nossa zona de conforto, que nós usávamos como bengala, né? Aquela finalzinho da frase de Jesus, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós precisamos entender o que nós precisamos fazer para alcançar esses objetivos, alcançar
que as nossas, uma prece justa, alcançar em nós como nós podemos fazer para que nossas preces sejam justas, que aí sim nós vamos sair, como eu falei, dessa nossa zona de conforto, onde até muito pouco tempo atrás, muitos de nós fazia barganha com Deus para poder alcançar os objetivos através das graças divinas, né? Então, no que se refere à forma como nós pedimos o auxílio à providência divina, Emmanuel nos esclarece que no livro Pão Nosso, né? Vou ler na íntegra aqui, que muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Então, ele nos coloca muito bem a posição em que nós nos encontramos nesse momento, de espíritos que ainda estamos caídos, ainda somos ignorantes, muitas das vezes, das leis divinas. E, por isso, não teremos ainda as nossas rogativas atendidas de acordo com as nossas vontades, porque a maneira de crianças que quando elas caem, elas ficam ali paradas, esperando que alguém as levante, nós ainda também ficamos parados, esperando que a solução dos nossos problemas seja resolvida por Deus, ignorando que existe a lei do progresso que é inexorável atrás de nós, né? Nos impulsionando. Então, a gente precisa de todas as formas compreender que nós ainda somos aquelas crianças rebeldes, aquelas crianças mimadas que ficam ali chorando, resmungando por tudo e quando cai fica esperando que alguém as levante, mas nós já aprendemos a andar. Se nós aprendemos a andar, o que a gente faz com a criança quando a criança já aprendeu a andar e ela cai? Quando ela cai, a gente finge até que não está vendo, não é? Para que ela levante por si mesma, para que ela faça o esforço próprio e se levante, continue sua caminhada, continue andando, né? Um bom exemplo disso que o Emmanuel nos fala, a gente faz na oração Pão Nosso, Pai Nosso, que a oração foi ensinada pelo nosso mestre, onde não poucas vezes nós modificamos trechos dessa oração em favor próprio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E aí a gente já fica assim, pô, será que eu falo para Deus para ele fazer a vontade dele? Se a vontade dele não foi igual à minha. E aí a gente fala baixinho para Deus não escutar, né? Ou a gente fala muito rápido para ele não entender, né? Porque a verdade é que nós queremos sempre que as nossas vontades sejam feitas e não a de Deus. Nós queremos a nossa. Como falei, como crianças mimadas, né? Quando a gente muda também a parte do perdoai as nossas ofensas, e aí a gente começa a se justificar a Deus, porque sabe, Pai, porque nós ainda estamos aprendendo a perdoar as ofensas alheias, né? Ou então a gente simplesmente pula essa parte, né? Pula para a próxima parte, que não nos deixeis cair em tentação, e assim vai, né? Demonstrando dessa forma que nós ainda não estamos, não compreendemos, não estamos maduros suficientes para compreender as leis divinas em relação a nós. Nós não estamos ainda prontos para sermos os ramos que produzem os frutos de virtudes da qual Jesus fala, né? Mas ainda assim nós queremos e insistimos
que nossas vontades sejam realizadas, que nossas vontades sejam feitas e, de preferência, já, de imediato, né? E aí, Rodolfo Caligari, em seu livro O Sermão da Montanha, na lição 43, ele nos diz que é certo que Deus sabe tudo o que nós estamos passando, que tudo que nós precisamos, mas que a prece que nós fazemos a Deus não é para informar Ele o que está acontecendo com a gente, porque Ele sabe, mas é para que nós criemos uma condição de humildade, criamos em torno de nós um outro tipo de psicosfera, criamos condições para receber essas bênçãos, né? E principalmente criar um ato de humildade em relação a isso. E ele diz, vou ler aqui na íntegra, como pedir, confessamos a nossa indigência, a nossa fraqueza, e com esse ato de humildade e de fé, que é a oração, né? Nós criamos aquelas condições de receptividade indispensáveis para que a graça divina possa atuar sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, né? Nossa programação encarnatória, inspirando-nos soluções adequadas aos problemas que nos aflijam, assim como infundindo-nos paciência e resignação quando se trate de vencermos uma prova difícil, né? Então, como a gente pode perceber, cabe apenas a cada um de nós criarmos, como falei antes, uma psicosfera favorável em nosso entorno para nós recebermos uma ajuda mais efetiva, um auxílio mais efetivo dos nossos irmãos espirituais. E como também nós podemos observar, a espiritualidade não vai resolver os nossos problemas, cabendo a nós o esforço necessário para tal, assim como o mérito pelos nossos feitos. O que a espiritualidade vai fazer, como vem fazendo desde sempre conosco, é nos fortalecer para que nós continuemos a nossa caminhada, é nos dar a direção, não apontando o caminho para a gente seguir não, tá? Porque nós temos que escolher, mas nos intuindo. Quando nós perguntamos, poxa, o que será que eu vou achar se eu for no caminho A ou B? Aí vem aquela intuição assim, bom, se você quer que tal coisa aconteça, ou se você quer que tal coisa não aconteça, você pode escolher o caminho A, porque o caminho A tem assim, tem assado, cabendo a nós, no final, a escolha pelo caminho que a gente vai seguir. Eu acho muito interessante, vou pedir licença a vocês para poder dar uma experiência pessoal, que me veio agora à mente. Quando meu pai ainda era encarnado, ele fazia exatamente isso comigo. Quando eu perguntava alguma coisa para ele, ele fazia assim, olha, se você fizer isso, pode ser que aconteça assim, assim ou assim. Se você não fizer, pode ser que aconteça assado ou cozido. E só me falava isso. E cabia a mim escolher. Então, acredito eu, na minha visão limitada, que da mesma forma haja conosco os nossos irmãos espirituais, né? E continuando a nossa reflexão da noite, nós percebemos que é muito interessante para nós, nesse momento, a gente se reportar ao passado. Vamos fazer um pulinho lá há mais de 2000 anos atrás, quando aqui na Terra esteve encarnado com nós o nosso Mestre de Nazaré, que nos ensinava sobre como nós devemos orar. Aquela oração belíssima que nós acabamos de falar, que é pouquíssimo compreendida por todos nós, que é a nossa oração dominical, onde ele nos ensinou a louvar, a pedir e a agradecer ao nosso Pai que está nos céus, né? Então,
lendo aqui na íntegra, né, o que está escrito para nós, no livro Boa Nova, está escrito assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eu esqueci de colocar qual foi a lição, mas depois eu vejo e coloco isso para a gente, tá? E Pedro falava assim para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, colocou-os em círculos, expondo-os, então, em círculo, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade até os dias de hoje, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, essa oração belíssima e pouquíssimo compreendida por nós, há mais de 2000 anos, Jesus veio nos ensinar a orar, que é louvar a Deus, a saber pedir e a ser grato por tudo aquilo que nos advém, né? E é muito interessante para nós nesse momento, né? Que nós vemos a forma simples, mas envolvendo um grande sentimento que ele nos ensina através dessa oração, o como é importante nós falarmos com o nosso Pai que está nos céus, como é importante nos conectarmos com Ele diariamente, full time, o tempo inteiro, colocarmos em ato de humildade, pedirmos aquilo que é essencial e ter gratidão sempre por tudo aquilo que chega até nós, de provas, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós e Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós, porque Ele nos ama e ama muito. Então o Mestre Jesus também disse que nós não sabemos pedir, e de fato não sabemos. E assim, não apenas através da oração dominical, mas também através das suas atitudes, ele nos ensinou a responsabilidade das nossas súplicas. Quando, ao curar, ele perguntava ao doente: "Que queres que eu te faça?" Ele atribuía esse pedido, a responsabilidade da súplica ao pedinte. Ele atribuía essa responsabilidade da própria rogativa àquele que foi até ele para pedir alguma coisa. Quando ele dizia: "A tua fé te salvou", ele atribuía dessa forma ao pedinte, que somos todos nós, o mérito da cura, porque a fé era nossa. Ele não falava que vai que eu já te curei. Não, vai. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando ele dizia: "Vá e não erres mais", ele nos advertia que para permanecer debaixo das bênçãos do alto, para permanecer com as benesses que acabamos de receber da espiritualidade, e nós deveríamos mudar a nossa atitude, nos esforçando por não errar mais, pelo menos aquele erro que nos levou àquele tipo de doença, que nos fez procurar ao Mestre Jesus. Então, dessa forma, ele nos ensinou, através das suas próprias atitudes, a nossa responsabilidade quando nós rogamos algo aos céus. Uma das passagens mais belas que eu acho do Evangelho, em relação às rogativas que nós fazemos, foi a do cego de Jericó, né? Porque quando Jesus perguntou para ele: "O que queres que eu faça?", ele respondeu: "Senhor, que eu veja". E por trás dessa resposta
do cego de Jericó tem um ensinamento belíssimo, né? Que eu vou narrar a história de Bartimeu, assim como eu consigo perceber, né? O sabor da minha própria emoção. Bartimeu não era o nome dele. No fundo, ele não tinha nome. Ele era um mendigo que vivia em Jericó, nas estradas de Jericó, e era filho de Timeu, porque em aramaico, Bar significa filho de. Então, ele era filho de Timeu, Bartimeu, né? Jesus entrou na cidade de Jericó para fazer os ensinamentos dele, para semear as suas palavras em nossos corações, implantando dessa forma o reino de Deus na terra. E ao término dessa estadia dele em Jericó, ao sair da cidade, existia ali na estrada um cego que as pessoas chamavam de Bartimeu, né? E o filho de Timeu soube que Jesus estava na cidade de Jericó e ficou ali mendigando pela estrada. E quando Jesus saiu, ele ficou ali à espreita, né? Quando ele percebeu aquele murmurinho, aquele monte de gente, porque é lógico, aonde Jesus ia, atrás dele vinha uma multidão. O filho de Timeu soube que era Jesus que estava vindo. E aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas que vinham, que também queriam ter com o mestre, ficava falando para ele assim: para com isso, para de gritar, você não é nada, você acha mesmo que Jesus vai querer te atender? E quanto mais as pessoas falavam isso para ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava mais alto. E Jesus escutou aqueles gritos de súplica e parou. Como a gente pode perceber nessa imagem que agora vocês veem de Jesus, Jesus não foi até o céu. E Jesus parou e disse: traga-o até mim. Chame-o aqui. E aí eles chamaram: vai, olha, você está com sorte, o mestre vai falar com você. De imediato, o filho de Timeu deu um salto, jogou sua capa para o lado e foi à frente do mestre. E quando chegou até o mestre, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. Essa história tem muitas nuances. Primeira, que eu consigo perceber na minha ignorância. Primeiro, Jesus não foi até ele. Deixou que o cego de Jericó fizesse o esforço de levantar por ele mesmo e ir até Jesus. Segunda coisa que eu percebi, que nós conseguimos perceber, inclusive nessa imagem, o filho de Timeu arrancou a capa e jogou do lado. Essa capa tem um significado. Que nessa cidade de Jericó, onde Roma governava, né, o governo romano tinha tomado, eles permitiam que algumas pessoas mendigassem e organizava isso através de uma sessão. Então eles cediam uma capa
aquelas pessoas que precisavam mendigar. Era como se fosse um registro, né? Você vai poder mendigar. Ele tinha permissão para mendigar, que era a capa dele. Ele jogou essa capa fora. Quando o filho de Timeu joga essa capa fora, ele faz um gesto de se abrir à vida. Eu não quero mais que as pessoas me deem esmolas. Ele diz ao universo que ele precisa se sustentar, que ele precisa, por ele mesmo, adquirir os seus bens materiais. E quando ele vai a Jesus, ele quer adquirir os seus bens espirituais também. Porque que é a terceira nuance que nós conseguimos perceber, quando ele chega ao mestre para pedir que o mestre devolva-lhe a visão, ele não pede apenas só a visão material. Ele pede também a Jesus que dê a ele olhos de ver. Então, dessa forma, o filho de Timeu percebeu que precisava de ajuda. Ele gritou até ser atendido. Ele colocou a sua vontade em ação. Ele foi até o mestre e conscientemente ele respondeu a pergunta que muitos de nós não conseguimos responder. E ao contrário de nós, ele também nos ensinou que ele deveria seguir ao mestre, não só ser curado e ir embora, como tantas outras pessoas foram embora. Depois que Jesus vá e não erres mais, a pessoa se mandava. Ele não narra o evangelho que ele continuou seguindo Jesus estrada fora. E o evangelho está cheio de mensagens magníficas sobre isso, né? Sobre o esforço pessoal para que nós alcancemos ao que nós vemos como nossas rogativas, né, necessárias. Como Maria Madalena, por exemplo, que ela necessitou mudar as suas atitudes para que ela compreendesse que somente daquela forma as suas rogativas ao alto seriam atendidas. E agora voltando à época de Kardec, quando a promessa de Jesus mais uma vez se cumpre referente ao Consolador prometido, onde os prepostos do mestre vêm esclarecer a nós que a prece nunca é inútil e que, quando bem feita, são sempre atendidas, né? Então, é muito natural que, à medida em que nós vamos aprendendo a pedir, pedir ao alto as nossas súplicas, mais leves as nossas provações vão se tornando, porque nós conseguimos compreender dessa forma que nós precisamos pedir aquilo que é essencial. E o que é essencial, obviamente, é o justo. Então, será sempre atendida. As nossas rogativas serão atendidas pelo alto quando nós fizermos por onde. Nós lembramos também, por exemplo, da nossa querida irmã de Calcutá, Madre Teresa, que ela dizia que mãos que trabalham são mais sagradas do que os lábios que rezam, porque é mediante o esforço que nós fazemos para superar as nossas adversidades que nós despertamos a nossa consciência de sono, compreendendo o condicionamento, então, das palavras do Mestre Jesus, que dizia que se ele estiver em nós e nós estivermos nele, as nossas rogativas serão atendidas. Então, com a nossa consciência desperta para as verdades da vida, estaremos sempre em Cristo. E aí, o que nós vamos pedir, senão aquilo que nós apenas necessitamos? E aí, sempre, as nossas rogativas serão atendidas, porque nós estaremos com as nossas consciências despertas, nós estaremos também, assim, ampliando o nosso olhar referente a Deus, né? No que concerne, no que acha que é melhor para nós, né? Então, na época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, em situações em que a paralisia ensina
a preciosidade do movimento, nós vamos então observando que nós precisamos fazer das nossas dores a nossa luz. Então, assim, meus irmãos, nós vamos concluindo aqui o nosso estudo, não nos esquecendo jamais de que as nossas provas são recursos de aperfeiçoamento permitidas pelo Altíssimo para a nossa purificação, né? Que atualmente nós passamos por tantas turbulências na nossa vida, e que nós observamos que as provações nessa época, as provações coletivas, elas estão mais intensas, né? Nós podemos pedir a Deus apenas para que nos dê forças para nós não esmorecermos, que nos dê resignação para nós nos entregarmos àquilo que Deus acha melhor para nós. Que tenhamos realmente a coragem para mudar a direção dos nossos pensamentos nesses momentos mais sombrios da nossa existência, né? Que nós tenhamos olhos de ver para que nós possamos enxergar as bênçãos incessantes do Pai que nos renovam as energias a cada dia. Que nós permitamos que nós estejamos em Jesus, produzindo frutos de virtudes em nós mesmos e que permitamos que Ele esteja em nós, para que assim nós estejamos a colaborar não só com a nossa evolução, mas também com a nossa evolução planetária. Então, dessa forma, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo muitíssimo a Jesus, a Maria de Nazaré e a todos os nossos irmãos espirituais que estiveram presentes conosco, nos intuindo e nos ampliando o nosso olhar para conseguirmos compreender essas lições maravilhosas. Que possamos todos nós estarmos em Jesus na sua paz e que ela envolva todo o nosso planeta de uma forma em que nós consigamos sempre dizer graças a Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus abençoe.